Olá, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês hoje, neste vídeo, as minhas leituras de 2025. Talvez você se sinta motivado a ler, tá procurando algum livro, alguma literatura, não sabe qual? Eu vou te indicar os livros, claro, que eu li em 2025. O que eu vou dizer para ti? Eu costumo geralmente fazer uma leitura bastante alternada. Eu leio livros de teologia, de administração, de filosofia, economia, e assim vou alternando, psicologia, enfim. Você vai ver aqui como eu sou bastante eclético nesse sentido. Comecei minha leitura de 2025 com este livro aqui, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele é muito conhecido pelos livros que ele trata de economia, é Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman. Kahneman, ele é judeu, nascido em Israel em 1934, professor emérito de psicologia da Universidade de Princeton. Então, este livro aqui é bem interessante. Ele fala de duas formas de pensar, claro, o rápido e o devagar. O rápido é mais. Aqui eu só vou dar um resumo, né? Não vou fazer uma resenha, porque tem outros livros para apresentar para vocês. O rápido é aquele que te faz agir mais pela intuição, pelas nossas naturezas básicas, pelos impulsos, pelo nosso pensar, entre aspas, mais primitivo. E que nós tomamos decisões também assim rápidas por conta das nossas experiências, da vida, por conta daquilo que a gente já vivenciou também. Enfim, ele vai trazendo uma série de abordagens nesse sentido do que é rápido e o que é devagar. O devagar é um pensamento mais analítico, mais comedido. As decisões são tomadas analisando uma série de fatores e de cenários. Então, em resumo, ele vai trazer que esses dois modos de pensar, eles cabem e têm o seu lugar nas nossas vidas, com certeza. Tem momentos que você vai ter que tomar uma decisão mais importante de uma maneira mais rápida. Não vai ter um tempo talvez tão grande para poder analisar, mas também vai ter momentos que é necessário você parar um pouco, refletir um pouquinho mais e tomar as decisões mais ponderadas. Enfim, é um livro bastante interessante, muito bom. E aqui, depois ele começa a linkar também, eu tenho outros livros de psicologia financeira, com a questão de economia, de tomada de decisões para a tua vida financeira e tudo mais. Então, recomendo, é um livro super bom. E eu quero compartilhar com você uh, uma frase do livro. Então, assim, eu vou estar falando para ti aqui, eu li esse livro e vou falar uma frase apenas do livro para você ver como é que são as coisas. Aqui na página 272, eu quero destacar duas frases. A primeira delas diz assim: as pessoas podem manter uma fé inabalável em qualquer proposição, por mais absurda que seja, quando ela é sustentada por uma comunidade de crentes que pensam igual. Isso aqui tem a ver com viagens cognitivos, né? Quer dizer, se você está numa comunidade que todo mundo pensa de uma maneira e você se insere nela e você acredita naquilo que ela vive, você também vai pensar da mesma maneira. E tem aqui um subtítulo, As Ilusões dos Gurus. Ele diz o seguinte: a ideia de que o futuro é imprevisível é solapada diariamente pela facilidade com que o passado é explicado. Nossa tendência a construir narrativas coerentes do passado faz com que nos seja difícil aceitar os limites de nossa capacidade de fazer prognósticos. Tudo faz sentido quando é visto em retrospectiva. A ilusão de que compreendemos o passado fomenta a superconfiança em nossa capacidade de prever o futuro. Essa aqui é uma frase do livro, então. Primeira leitura do ano 2025, Rápido e Devagar. O segundo livro que eu li em 2025 foi esse aqui, do Gustavo Cerbasi, Como Organizar Sua Vida Financeira. Este livro já é um livro mais técnico e prático, aliás, muito prático. Ele vai te dar orientações básicas e fundamentais de como você organizar suas finanças pessoais, suas despesas. Você recebe pagamento, salário, você tem alguma renda, você é um microempreendedor, mas tem que separar as contas de empresa e contas do lar, principalmente a administração das finanças do seu lar, como fazer o planejamento futuro, orçamentário. Então, ele é muito bom, te dá algumas dicas valiosas. Eu
inclusive ter uma mentoria. Utilizei este livro para fazer um curso de finanças também. Quero somente aqui trazer para você um pequeno conteúdo dele. Ele fala assim, na página 34 do seu livro, capítulo, deixa eu ver aqui, é o 3. Ele fala assim: utilize o seu orçamento com inteligência. 8 dicas de como utilizar seu orçamento com inteligência, só para citar um exemplo do conteúdo do livro. A prática do orçamento doméstico consiste em pelo menos 8 atividades. Primeiro, ter disciplina para anotar ou guardar comprovante de gastos. Segundo, organizar os gastos. Terceiro, comparar a evolução do padrão de consumo. Quarto, refletir sobre a qualidade de suas escolhas. 5, estipular alterações no padrão de consumo. 6, policiar suas novas escolhas. 7, estimar as consequências de suas escolhas. E 8, usar o orçamento atual como base para simular situações extremas. Então é um livro bastante interessante, bastante prático. Com aquele que eu te passei antes, Rápido e Devagar, que ele também traz como o modo de pensar, seja ele rápido, devagar, na tomada de decisões, como isso é importante, vai te ajudar muito também a colocar em prática a sua vida financeira pessoal. Terceiro livro que eu li, também por conta do meu curso de finanças que eu desenvolvi, foi este aqui. A Psicologia Financeira, do Dan Ariely. Dan Ariely também é conhecido, né? Dan Ariely é professor de Psicologia e Economia Comportamental da Universidade de Duke, autor de inúmeros livros. E, cara, eu tenho um livro do Dan Ariely, mas não vou agora lembrar qual é ele, mas já li sobre o autor. Esse aqui é Psicologia do Dinheiro, como tomar decisões financeiras mais inteligentes, é muito bom. Ele não é tão prático como o livro do Serbassi, mas ele te traz conceitos teóricos que, uma vez implementados, uma vez absorvidos por ti, vão te auxiliar muito também na tomada de decisões financeiras. E você vai perceber como nós somos influenciados também pela mídia, por hábitos de consumos, por tendências econômicas que nos empurram para o consumismo. E ele faz com que você dá alguns passos, algumas dicas de como você pode administrar melhor a sua vida financeira. Mais uma vez, é interessante o processo decisório como ele é feito. Ele cita neste livro o livro do Daniel Kahneman, ali, Rápido e Devagar, por exemplo. Aqui eu quero somente trazer para você também um trecho do livro. Ele diz assim: um homem sábio sabe que é um tolo, mas um homem tolo abre sua carteira e elimina qualquer dúvida. Bastante legal essa frase também. Esse foi o terceiro livro que eu li. Bom, a gente está indo para o quarto livro. O quarto livro do ano de 2025 foi voltado para o casamento. Esse livro aqui, eita nós, do pastor Cláudio Duarte. Por que eu li esse livro? Na verdade, a gente leu em conjunto, num grupo de casais que a gente participa aqui numa comunidade de fé em Joinville, na Milk, em Joinville, e a gente acabou estudando esse livro. Tínhamos começado ele em 2024 e terminamos ele em 2025. Então, foi um livro que foi lido por conta do nosso encontro de grupo de casais. Claro, é um livro voltado para quem é cristão, para uma comunidade cristã, mas também ele traz dicas, sim, importantes e valiosas, caso você, puxa, mas eu não pratico a fé cristã, mas ele traz princípios norteadores para um bom relacionamento do casal. Então é um livro que eu indico, porque o Cláudio Duarte, ele é muito popular e conhecido até no Brasil, porque ele consegue trazer conceitos de vida conjugal de uma maneira bastante espontânea, irônica até, muitas vezes, com bastante humor, mas que, por incrível que pareça, tem uma certa profundidade também. Então, é um livro que ele te traz algumas dicas práticas de convivência, e fala sobre diálogo, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre reciprocidade no casamento. Quero ler para você aqui um trecho do livro, que ele diz assim, na página 46, Deus ama quebrar nossas crenças limitantes e insiste em nos dizer que a primeira impressão não é a que fica, mas sim a identidade que conquistamos depois que conhecemos a verdade. É bastante interessante esse livro aqui.
O quinto livro do ano de 2025 foi o Nexus, do Yuval Noah Harari. Bom, eu sou suspeito de falar do Nexus e do Yuval Noah Harari porque gosto muito desse autor. Ele é judeu, nasceu em Israel, escreveu o famoso livro Sapiens. Então, eu já li o Sapiens, já li o Homo Deus, já li 21 lições para o século XXI, e agora a gente está com esse aqui, o mais novo lançamento dele, Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. É um livro muito bacana. Ele foi escrevendo, ele mesmo coloca na introdução, conforme ele foi escrevendo as coisas e mudando tão rápido, questões de redes, de tecnologia, de inteligência artificial, que ele foi fazendo algumas adaptações no próprio livro que ele estava escrevendo. É um livro que vale a pena porque ele, mais uma vez, como historiador, antropólogo, ele traz desde os primórdios como o homem se desenvolveu na questão de comunicação, de redes, de relacionamentos, passa pela Idade Média, pela invenção da imprensa, passa pela modernidade, pela invenção do computador pessoal e das redes de informação atual e principalmente da inteligência artificial. Quero deixar para você a leitura da página 401, que ele diz assim: para criarmos redes mais sábias, devemos abandonar toda a noção ingênua quanto à visão populista de informação e deixar de lado nossas fantasias de infabilidade e nos engajar a sério na tarefa árdua, um tanto prosaica, de construir instituições com sólidos mecanismos de autocorreção. Essa talvez seja a conclusão mais importante que este livro tem a oferecer. Mecanismos de autocorreção é o cerne também do livro que ele fala, o que ele propõe para que a inteligência artificial ela seja controlada, seja dominada pelo ser humano, não ao contrário, que a inteligência artificial tome as rédeas dos caminhos que a humanidade deve tomar. Então é um ótimo livro, eu super recomendo, Nexus. O outro livro que acabei lendo em 2025 foi esse aqui, O Desafio da Pregação. Opa, nós! Desafio da Pregação de John Stott. Cara, John Stott, para quem é cristão, nem precisa apresentação, mas vamos lá, né? John Stott, conhecido no mundo inteiro como um teólogo, escritor evangelista, foi pastor emérito da All Souls Church em Londres e fundador da London Institute for Contemporary Christianity. John Stott, ele é o pastor anglicano, na verdade. Ele é muito conhecido na Europa, na Inglaterra, por uma teologia bastante centrada, fundamentada. Ele é uma referência teológica para nós. E esse aqui, o Desafio da Pregação, é um livreto que ele acaba dando algumas orientações de como o pregador pode e deve levar a palavra de Deus adiante, transmiti-la com seriedade, com devoção, com respeito, porque a palavra de Deus é a autoridade sobre as nossas vidas, para a vida do cristão, ainda mais para a vida de quem prega a palavra de Deus. Então ele fala sobre pregação expositiva, que ele gosta muito, ele fala sobre também o papel de como o pregador ele deve se comportar, ele deve se preparar para poder transmitir a palavra de Deus. É um livro, ou livreto, porque, cara, tem 150 páginas, que eu diria indispensável para quem quer exercer o dom de ensinar a palavra do Senhor ou anunciar a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui, quero compartilhar com vocês, então, na página 128, ele diz o seguinte: nossa mensagem deve ser a palavra de Deus, não a nossa. Nosso objetivo, a glória de Cristo, não a nossa. E nossa confiança no poder do Espírito Santo, não no nosso. Isso aqui sintetiza o pensamento de John Stott a respeito deste livro aqui. A palavra a ser transmitida não é a minha interpretação, não é o que eu acho que deve ser, mas sim a palavra de Deus, todo o conselho de Deus que está contido na Bíblia. O objetivo é glorificar a Cristo, apresentar Jesus, apresentar o Evangelho da salvação. E a nossa confiança não está na nossa capacidade, tão somente intelectual, na nossa força, mas sim no Espírito Santo, que nos dá a capacidade de transmitir a palavra viva e eficaz.
que transforma todo homem. Então, super recomendo o Desafio da Pregação. Você já percebeu que são vários livros que tratam de economia, de antropologia, de finanças e de teologia. Agora, quero compartilhar contigo a outra leitura de 2025, já indo para o final do ano, que é O Conselheiro Fiel. Aqui é um livro muito interessante, gostei demais, porque ele te dá dicas práticas também para você que exerce algum tipo de conselho em alguma organização, que você faça alguma mentoria, que você seja algum consultor, lidar com o teu cliente, com as pessoas que procuram você para receber alguma orientação. Então, esse livro aqui, eu diria, é fundamental. Todo consultor e mentor deveria ler O Conselheiro Confiável. Essa aqui é a edição de aniversário de 20 anos. Tá certo, pessoal? Aqui quero deixar para você também uma leitura que diz assim: ao criar confiança na gestão das expectativas, oferecemos as seguintes sugestões. Sempre diga a verdade clara sobre o que você pode fazer e quando você puder entregar. Comece o projeto antes de estar envolvido. Mostre seu entusiasmo e faça as perguntas que incomodam, que é o chamado método socrático. Por fim, um conselheiro confiável é, acima de tudo, alguém capaz de se dedicar total e completamente e dedicar seu cuidado e sua atenção ao cliente. O maior obstáculo para fazer isso é a tendência a dedicar nosso cuidado e atenção a nós mesmos. E a razão fundamental para isso é o medo egocêntrico, o medo de perder o que temos ou de não conseguir o que queremos. Então, acima de tudo, é dedicação total ao nosso cliente. Esse, então, é um livro muito bom que eu recomendo para você. E para terminar o ano, eu li Crepúsculo dos Ídolos, finalmente uma leitura do Friedrich Nietzsche, que eu sempre queria ler. Crepúsculo dos Ídolos, aqui, Nietzsche pega o seu martelinho e vai destruindo as bases da filosofia grega clássica, entre Platão e Sócrates, Sócrates e Platão, eventualmente Aristóteles e alguns outros pensadores da filosofia moderna ocidental. Contudo, moderna até Kant, né, claro. Contudo, Nietzsche aqui ele é bastante incisivo, irônico algumas vezes e realmente muito crítico com o modo de pensar da filosofia clássica e não fica pedra sobre pedra, né? É um livro que eu recomendo justamente para você desenvolver seu senso crítico. Você não precisa concordar com tudo que você lê, mas Nietzsche também, né? Ele é bastante provocativo, mas vale a pena a leitura porque é justamente isso que a gente ganha, né? No diálogo com o autor. Embora isso que é importante você contextualizar, né? Porque quando Nietzsche escreveu no ano de 1800 e pouco, então você tem que entender a época que ele escreveu também, isso é importante. Como ler livros é outro livro que eu indico você para entender como você pode ler um livro, contextualizar o autor, a época e para quem foi escrito. Por fim, quero deixar para você um texto aqui do livro que Nietzsche fala o seguinte: na grande fatalidade do cristianismo, Platão representa essa fascinação do duplo sentido chamada ideal, que enganou os tipos elevados da antiguidade e os fez atravessar a ponte que conduz à cruz. Quantos vestígios de Platão existem na formação, no sistema e nas práticas da igreja? Aí ele termina aqui também, nesse parágrafo, Platão é covarde diante da realidade e por isso se refugia no ideal. Por aí tu tiras como o Nietzsche trabalha essa questão aqui da filosofia grega, né? Fatalidade do cristianismo. Ele também, porque Platão influenciou fortemente o cristianismo, na visão de Nietzsche, ele já bate nas duas correntes. E achei muito legal essa frase: Platão é covarde diante da realidade, por isso se refugia no ideal, no mundo das ideias platônicas. Essas foram as minhas leituras de 2025. Espero que você tenha aproveitado e, quem sabe, alguma delas te incentive a ler, né? Algo mais prático para o teu dia a dia, como eu falei para você, rápido, devagar, porque vai te dar noções de como você pode tomar decisões bastante estruturadas, entendendo você mesmo, e os livros de psicologia financeira e também de gestão da sua vida financeira são bons, e a vida sobre casamento, que
você sendo uma pessoa casada, as bases do casamento vão te dar também uma boa sustentação. E para você que é cristão, o perfil do pregador é ótimo. Para você entender a realidade e contextualizar as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, Nexus eu te recomendo, beleza? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.